Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A expressão de Zalfeng tornou-se solene. Que tipo de poder o lago tinha para fazer com que seu olho esquerdo e seu poder de linhagem acionassem automaticamente suas medidas defensivas? Ele tinha certeza de que até mesmo existências no quinto ou sexto céu do reino ascensionado se sentiriam desconfortáveis diante desse frio. Esta deveria ser a origem. Zalfeng teve a sensação de que o segredo do rio de gelo da serpente dragão estava ali porque ele examinou as outras áreas com o olho esquerdo e não encontrou nenhum resultado. O olho esquerdo de Zalfeng só conseguia ver através de 3 metros do lago congelado. Se fosse um rio normal, ele poderia ter visto 10 metros dentro dele, mas a água nesta área era extremamente única e incrivelmente fria. Em outras palavras, ele não conseguia ver o fundo do rio com o olho esquerdo. Vale a pena descobrir o segredo do rio de gelo da serpente dragão? Vou ter que entrar no lago para ver. Os pensamentos de Zalfeng mudaram. Se houvesse qualquer outro discípulo aqui, eles não teriam tentado, porque o frio dentro do lago congelante congelaria até mesmo seres no reino ascensionado em blocos de gelo. Minha técnica de muralha de prata atingiu o nível mais alto e tem forte resistência ao frio. Além disso, meu poder de linhagem também parece resistir ao frio. Zalfeng pensou por um tempo e então cerrou os dentes enquanto decidia apostar. O instinto lhe disse que este rio de gelo dragão serpente era muito misterioso, e seu olho esquerdo foi atraído pela aura antiga que havia ali dentro. Além disso, ele tinha muitas vantagens que lhe davam uma grande chance de conseguir recuar ileso. A figura de Zalfeng era como a de um peixe quando ele pulou no lago. No instante seguinte, um frio de gelar os ossos envolveu todo o seu corpo. Se fosse outra pessoa com o mesmo cultivo que ele, ela ficaria instantaneamente congelada e dormente e morreria rapidamente se não retornasse à superfície. Entretanto, Zalfeng havia treinado a técnica da parede de prata, o que fortaleceu seu corpo. Em um instante, ele circulou sua força verdadeira para formar uma camada prateada de luz ao redor de seu corpo. Zalfeng abriu completamente o olho esquerdo e afundou mais. 1 metro. 2 metros. 3 metros. Zalfeng não aguentou mais a 3 metros, mas felizmente o sangue azul dentro de seu corpo começou a ferver e uma sensação de calor tomou conta dele. O poder da linhagem tinha uma resistência mais forte até do que a técnica da parede de prata. 4 metros, 5 metros, 6 metros. Quanto mais fundo ele ia, mais aterrorizante o frio se tornava. Dentro da frieza havia também um poder que ameaçava corroer sua alma e consciência, mas, felizmente, a luz dentro de seu olho esquerdo girou rapidamente e resistiu ao ataque da alma. Mesmo alguém tão forte quanto Yang Gan seria parado a 3 metros, mas Zalfeng já havia alcançado 6 metros, o que era quase seu limite. Ele cerrou os dentes e continuou em frente. 6 metros. 7 metros. 8 metros. Foi isso. Zalfeng sentiu seu corpo congelar e quase não conseguiu mais retornar à superfície. Acender! Zalfeng exclamou em seu coração enquanto seu poder de linhagem e força verdadeira começavam a queimar. Zalfeng começou a se mover como um peixe e nadou de volta ao topo. Tão perto. Zalfeng suspirou de alívio. Obviamente não foi como se ele não tivesse ganhado nada. Antes de Zalfeng nadar, ele viu um misterioso cristal azul transparente em forma de lágrima, do tamanho de uma melancia. Qual é a história deste cristal azul? Zalfeng sentiu frio só de olhar para ele. Por sorte, era com seu olho esquerdo. Se fosse um olho normal, o frio teria congelado seu corpo imediatamente. O instinto disse a Zalfeng que este item não era algo que ele poderia tocar ou ter. Essa coisa era ainda mais problemática do que armas comuns de nível espiritual. No entanto, Zalfeng não estava disposto a deixar isso passar sem antes inspecioná-lo mais detalhadamente. A segunda vez. Ele comeu primeiro uma fruta sangue escarlate porque ela continha energia yang pura. Depois de engoli-los, Zalfeng sentiu como se um fogo estivesse queimando em seu coração, o que também acendeu seu poder de linhagem e força verdadeira ao mesmo tempo. Ele usou uma fruta do sangue escarlate como preço para lutar contra o frio dentro do lago congelante. Entrando mais uma vez, Zalfeng foi capaz de alcançar facilmente 8 metros. Seu corpo inteiro estava em chamas devido à fruta de sangue escarlate. A 8 metros, restavam apenas 3 metros para o cristal azul transparente. O cristal azul era como um lótus de gelo, lindo e atraente, mas quando olhado, dava ao observador uma sensação de frio. Zalfeng só conseguia usar o olho esquerdo para inspecionar e admirar. 8 metros. 9 metros. Zalfeng sentiu o frio aumentar a cada passo que dava. Ele estava a quase 10 metros, apenas 1,5 metros de distância do cristal azul. Neste momento, Zalfeng ficaria congelado se desse mais um passo. Ao inspecioná-lo de tão perto, Zalfeng descobriu que o cristal não era exatamente um sólido porque sua superfície era levemente ondulada, como uma lágrima. Que pena, não há mesma maneira. Zalfeng sabia que, a menos que quisesse morrer, não havia chance.
Sua figura surgiu e, enquanto isso, um plano se formou. Ele pegou um fino cordão de seda prateada. Essa corda prateada era extremamente fina, forjada em metal gelado que lhe dava propriedades de gelo, e era um material de arma de nível meio mortal. Zhao Feng pegou seu arco, olhou e então enrolou um lado da corda ao redor do arco enquanto enrolou o outro lado em uma flecha azul escura. Dessa forma, a flecha disparada poderia ser recuperada. Vou experimentar. Zhao Feng riu levemente. Como a lágrima de cristal azul não era exatamente sólida, essa era sua única opção. Ele então circulou sua força verdadeira e disparou sua flecha em direção à lágrima de cristal azul. Para garantir que nenhum acidente acontecesse, Zhao Feng conteve-se em recuar até sentir a flecha atingir seu alvo. A flecha azul escura continha o poder de sua linhagem e força verdadeira, e disparou em direção à lágrima de cristal azul com metade da velocidade do som. No entanto, a flecha gradualmente perdeu velocidade e acabou se transformando em uma flecha de gelo antes de mal conseguir tocar as ondulações ao redor do cristal azul. Essas ondulações na verdade também faziam parte da lágrima do cristal azul. Um barulho estranho soou do fundo do lago congelado, um som que atravessou sua alma. Zhao Feng soluçou e nadou rapidamente, pois sentiu uma sensação de perigo de vida. Ao mesmo tempo, uma frieza aterrorizante exalava do arco. Olhou. Não é bom. Zhao Feng sentiu seu corpo ficar dormente e imediatamente jogou o arco. Olhou no ar. Seu corpo saltou vários metros no ar e começou a correr no ar. Somente quando ele estava a algumas centenas de metros de distância ele pousou de volta no chão. Mas mesmo que Zhao Feng estivesse a centenas de metros do lago congelante, ele ainda conseguia sentir o frio aterrorizante. Dentro de uma torre alta na floresta próxima. O que diabos está acontecendo? Por que de repente ficou tão frio? Yan Gan estava no 9º andar da torre, mas ainda sentia uma tensão arrepiante. Ele não foi o único afetado. Bei Mo e os outros discípulos sentiram esse frio. Com o rio de gelo dragão serpente como núcleo, um frio se espalhou pela ilha fronteira celeste, fazendo com que a temperatura caísse drasticamente. Em apenas algumas respirações, a temperatura da ilha fronteira celeste caiu dezenas de graus e continuou caindo pelas próximas 10 respirações. Na velocidade em que a temperatura estava caindo, toda a ilha fronteira celeste poderia se tornar uma ilha de gelo. Em frente ao lago congelado. Porra! Zhao Feng sentiu como se seus membros tivessem se transformado em gelo. Ele foi a pessoa que fez isso e também estava mais perto do lago, o que significa que o frio que ele enfrentou foi o mais forte, mas, felizmente, a intenção assustadora só explodiu por um instante antes de se acalmar. A visão de Zhao Feng nunca se afastou do lago congelado, e seu arco olhou caiu do ar ainda carregando uma corda de seda prateada que agora estava azul, enquanto a flecha do outro lado havia se quebrado em pedaços e agora estava substituída por uma ondulação azul. Essa ondulação azul era parte da lágrima de cristal azul do lago congelado. O poder da ondulação azul se estendeu ao arco olhou através da corda, que não se quebrou em pedaços, pois já tinha as propriedades do gelo. Após várias respirações, a ondulação azul desapareceu no arco olhou e formou um símbolo estranho nele. O símbolo era como um lótus de gelo que havia florescido. O fio de prata quebrou em pedaços. Zhao Feng pulou de susto, mas descobriu que o arco olhou não estava danificado. Afinal, era uma arma mortal de nível médio e era igual a uma arma de nível alto quando usada com suas flechas. O arco olhou estava no chão, imóvel. Após sentir a frieza se dissipar, Zhao Feng caminhou silenciosamente até o arco olhou. Tocando-o cuidadosamente com sua mão, ele sentiu uma intenção de gelar os ossos e irradiar do arco, mas ela apenas girou em torno do arco e não entrou em seu corpo. Pelo menos o arco não está quebrado. Zhao Feng soltou um longo suspiro enquanto inspecionava cuidadosamente o arco olhou e descobriu que, além do arco ter sido alterado de alguma forma pelo poder da lágrima de cristal azul, nada havia mudado. O poder da lágrima de cristal azul era assustador, pois apenas um pouco de seu poder fez com que a temperatura da ilha fronteira celeste caísse dezenas de graus. Ele tirou uma flecha de sua aljava, mas sua expressão mudou de repente. Todas as flechas dentro de sua aljava ficaram azul claras, como se tivessem sido alteradas pelo frio quando ele entrou no lago congelante. Zhao Feng puxou seu arco olhou e disparou uma flecha em uma grande árvore. A flecha perfurou a árvore, mas não a atravessou. Cada flor e árvore da ilha fronteira celeste não era simples, e se fosse uma árvore do mundo exterior, definitivamente deixaria um buraco enorme. Não parece haver nenhuma mudança no poder. Zhao Feng ficou um pouco desapontado. Poderia ser que seu instinto estivesse errado? A flecha não aumentou sua força, pelo contrário, ela se despedaçou após atingir o alvo, o que significa que o material foi alterado devido à absorção de muito atributo de gelo. Porém, no instante seguinte, uma camada de gelo que ficou cada vez mais espessa se formou na árvore que havia sido atingida. Em apenas 1 ou 2 instantes, a árvore de 10 metros de altura ficou coberta de gelo e parecia uma estátua de gelo, de tirar o fôlego sob a luz do sol. Selado no gelo.
Zhao Feng respirou fundo, atordoado. Zhao Feng respirou fundo. Ele não esperava que o arco olhou se transformasse dessa forma. Seu poder não aumentou, mas a verdadeira mudança foi a imbuição de propriedades elementais. Um símbolo de lótus de gelo apareceu no arco Luou, enquanto as flechas dentro da aljava adquiriram uma tonalidade levemente azulada. Uma parte da energia do cristal entrou no arco através da transmissão através da corda, e as flechas ficaram próximas às ondulações do cristal, absorvendo um pouco de energia dele. Mas pela flecha naquele momento, era possível ver que era um item de uso único. Zhao Feng pensou profundamente por um momento antes de pegar um pedaço de pau do chão e atirar com o arco olhou. O bastão atingiu o alvo com precisão, mas se desintegrou centímetro por centímetro, lançando uma camada de gelo sobre o alvo sem selá-lo completamente. Parece que apenas flechas alteradas podem usar o poder do gelo ao máximo. Zhao Feng pensou em seu coração. Isso significava que as dezenas de flechas restantes eram itens preciosos, pois podiam selar o alvo no gelo e, pelo poder exibido naquele momento, qualquer um sob o quarto céu do reino ascensionado seria completamente selado se atingido. Aqueles no quarto e quinto céu não conseguiriam escapar tão cedo, mas ainda teriam uma grande chance de permanecer vivos se estivessem dispostos a pagar um preço. Embora alguém no sexto céu do reino ascensionado não estivesse selado no gelo, seus movimentos seriam afetados. O efeito disso foi insano. A única coisa lamentável foi que essas flechas azuis eram de uso único. Zhao Feng concluiu que se essas flechas fossem levadas de volta para o mundo exterior, elas se quebrariam devido à mudança de temperatura. O frio que irradiava do lago congelado continuou. Zhao Feng estava por perto e seu corpo tremia, pois o poder de sua linhagem tinha um limite, e a duração do efeito de sua fruta do sangue escarlate estava chegando ao fim. Zhao Feng olhou involuntariamente para o lago congelado, mas a lógica lhe disse que aquele não era seu tesouro. Isso era similar à espada espiritual devoradora da lua de sangue. Ele não conseguia controlá-la. Zhao Feng precisava chegar ao reino espiritual verdadeiro para obter a misteriosa lágrima de cristal, e era ele quem tinha o poder de sua linhagem. Outros no reino espiritual verdadeiro poderiam não ter sucesso. Pensando nisso, Zhao Feng pensou que suas recompensas não eram tão ruins. O arco olhou foi alterado pelo cristal e seu poder aumentou meio nível. As flechas de uso único deram a Zhao Feng algumas cartas escondidas, e este também sentiu que seu corpo tinha maior resistência ao frio. Após deixar o lago congelante, Zhao Feng seguiu em direção ao sudeste. No caminho, a temperatura continuou caindo. Era óbvio que a misteriosa lágrima de cristal era um item proibido na Ilha Fronteira Celeste, e Zhao Feng acidentalmente tocou nela, o que mudou a temperatura de toda a ilha. Com a queda repentina da temperatura, os animais Yao retornaram para suas cavernas enquanto os mais fracos morreram instantaneamente. Somente as fortes bestas Yao não foram afetadas. Isso reduziu a dificuldade do terceiro estágio, já que a probabilidade de ser atacado por uma horda de bestas caiu drasticamente. Zhao Feng não sabia que essa ação havia afetado novamente todo o julgamento da cordilheira flutuante. 3 horas depois, um cânion apareceu à vista. Algumas horas antes, ainda parecia um cânion, mas agora era um desfiladeiro de gelo. No mapa mental de Zhao Feng, havia alguns grupos de feras por ali, mas por causa da mudança de temperatura, muitas delas recuaram para suas cavernas, o que tornou a jornada de Zhao Feng mais fácil. Este cânion estava coberto por uma grande e poderosa matriz de ilusões, o que significa que deveria haver algo errado aqui. Em termos de tamanho, este lugar era tão grande quanto o antigo jardim esquecido, mas, ao contrário, estava escondido. Zhao Feng não sabia o que havia dentro do cânion, poderia significar sorte ou desastre, ninguém sabia. Deve haver algum tipo de segredo aqui, já que está escondido por uma matriz de ilusão. Zhao Feng voou do topo e olhou para baixo. Do ângulo em que estava, o cânion parecia um abismo negro cheio de nuvens. Um leve ruído e aura emergiram das nuvens, com algumas auras arbitrárias ainda mais fortes do que o reino espiritual verdadeiro surgindo, mas sendo um mestre de matriz, Zhao Feng tinha resistência quase total contra ilusões de energia mental e, através de seu olho esquerdo, podia ver flutuações de poder da matriz. Zhao Feng não conseguiu enxergar através de todo o conjunto, mesmo quando usou todo o seu poder. Tudo o que viu foi a paisagem do cânion. Não havia nenhum abismo negro nem o terrível rei besta Yao. O corpo de Zhao Feng saltou no ar e flutuou em direção ao cânion, ignorando o poder da matriz de ilusão. Quando ele aterrissou, ele sentiu como se estivesse caindo em um abismo, como se um monstro tivesse aberto a boca e o engolido. No entanto, ele sabia que era uma matriz em ação. Afinal, este era um lugar antigo. Mesmo que ele tivesse o misterioso olho esquerdo, isso não significava que ele era imparável. Depois de saltar no ar algumas vezes, ele pousou graciosamente perto de uma vila. Havia velhos e jovens, homens e mulheres vestindo roupas muito simples, e as estruturas pareciam velhas. Tofu picante e fedorento, 2 pedaços por 1 centavo. Chá doce gelado, 1 centavo por 1. Em todos os lugares, havia um barulho caótico.
Zhao Feng teve uma sensação estranha enquanto estava no meio deste mercado. Era como se este lugar não tivesse nada a ver com o julgamento da crista flutuante, mas ele não pensou que este lugar seria tão inócuo. Parece real, mas tudo aqui ainda é o poder da matriz. Zhao Feng suspirou em seu coração. O poder da matriz de ilusão era imenso e extremamente real. Nem mesmo o olho esquerdo de Zhao Feng conseguia ver completamente através dela. Ele não conseguia imaginar como uma matriz poderia criar um lugar tão grande de forma tão específica. Havia pessoas vendendo vegetais, fazendo truques e até bandidos. Tudo parecia tão real, e se não fosse porque Zhao Feng tinha seu misterioso olho esquerdo, ele não perceberia que tudo isso era falso. Ao mesmo tempo, alguns pensamentos adicionais surgiram na mente de Zhao Feng. Qual era o propósito deste mercado? Para que serve? O primeiro ancião já havia falado sobre o julgamento antes e lhe dito que nem tudo é recompensado por meio de mortes. Na verdade, as heranças justas geralmente testavam o coração e a vontade de uma pessoa. Era preciso cumprir os requisitos para obter os tesouros. Participantes normais não seriam capazes de perceber que isso é falso. Portanto, eu deveria tratar esse lugar como real. Um pensamento surgiu na mente de Zhao Feng. Ele tentou coletar informações do mercado, mas percebeu que havia informações demais. Portanto, Zhao Feng decidiu vagar pela vila casualmente, até que ouviu a voz furiosa de um jovem em um certo momento. Seus bastardos, soltem minha mãe. Aquela voz era extremamente clara na mente de Zhao Feng, diferente das outras vozes caóticas. Mesmo que Zhao Feng não tivesse o olho esquerdo, ele seria capaz de perceber a diferença. A ilusão está permitindo que os participantes ouçam isso propositalmente? Um sorriso apareceu no rosto de Zhao Feng. Virando-se para o lado, ele viu uma velha loja vendendo pães e uma linda mulher que estava sendo levada por 3 bandidos. Solte minha mãe! Um jovem vestindo roupas esfarrapadas lutou com um deles. O jovem foi esbofeteado por um dos bandidos e sangue escorreu de seus lábios. Seu velho jogou e perdeu, devendo 3.000 pratas. A loja cobre 1.000 e sua linda mãe pode ir ao bordel Ion para pagar a dívida. O dinheiro é ganho muito mais rápido lá. Um dos gangsters riu. Olhando para cima, Zhao Feng sabia o que tinha acontecido. Mesmo na realidade, ele interferiria sem hesitação. Além disso, havia uma grande chance de que isso fosse parte do julgamento. O mais importante era que esse era um teste de herança justa e ajudar os fracos enquanto se livrava dos perversos era essencial. Vocês 3 podem ir se fuder. Zhao Feng avançou e fez um dos gangsters voar. Os outros 2 exclamaram de raiva e investiram contra ele pela esquerda e pela direita. O cultivo de Zhao Feng foi desenvolvido passo a passo e, mesmo que ele não usasse sua força verdadeira, ele poderia derrotar 2 gangsters facilmente. Os 3 bandidos foram todos arremessados para longe por um chute e não conseguiram se levantar em pouco tempo. Muito obrigado. A bela mulher e o jovem ficaram extremamente gratos, mas Zhao Feng ainda podia ver que a mulher estava preocupada. Irmãozinho, qual é o seu nome? Zhao Feng perguntou. Meu nome é Li Luan. Irmão mais velho, você foi tão incrível agora. O jovem disse com admiração. Li Luan. Julgamento da crista flutuante. Zhao Feng murmurou e ficou perdido em pensamentos enquanto olhava para o jovem. Para confirmar seus palpites, Zhao Feng decidiu ser uma boa pessoa até o fim e resolveu todos os problemas da família de Li Luan. Os gangsters da vila foram derrotados por Zhao Feng e este também escreveu algumas artes marciais, desde técnicas de nível básico até técnicas de nível avançado para Li Luan. No entanto, depois de fazer tudo isso, Zhao Feng ainda não conseguiu nada. Ele suspirou em seu coração. Poderia ser que a recompensa não estivesse destinada a estar com ele? Zhao Feng sempre sentiu que esta vila não era tão simples quanto parecia, mas seu tempo era limitado, então ele decidiu partir depois de mais um dia. Ele sabia onde ficavam os lugares com tesouros, ele não precisava ficar teimosamente neste. No segundo dia, Zhao Feng se despediu de Li Luan e sua família. Irmão Zhao, obrigado por toda a sua ajuda. Esta é minha amada, pequena faca, e agora eu a estou dando a você. Li Luan entregou um item. Os olhos de Zhao Feng brilharam, mas aquela suposta pequena faca era apenas um pedaço de metal velho e esfarrapado com uma escultura verde em forma de relâmpago. Pegando o pequeno pedaço de metal, Zhao Feng instantaneamente sentiu uma aura calma envolvê-lo. Após fundir sua consciência lá dentro, ele vislumbrou um cenário onde um relâmpago verde brilhou no ar e demoliu uma montanha inteira com um golpe. Ao mesmo tempo, uma informação apareceu em sua mente. Selo relâmpago da crista flutuante. Fim dos capítulos 176 e 177. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!